Minha gente, a paz do Senhor, boa noite para todos. Muito boa noite para todos os irmãos que estão chegando para essa nossa live desta noite. Vamos chegando, minha gente. Vamos todos nós chegando aqui para essa live. Ok, galera aí já chegando. Paz, Márcia Cristina. Boa noite para todos e a paz do Senhor. Ok, vamos chegando, minha gente, para mais um encontro aqui, mais uma live. Oi, irmão Márcia, paz, Celinha Lima, paz para todos vocês. Espero que todos tenham tido um bom fim de semana. Estamos aqui para mais essa live. Ok, minha gente? Irmã Valdete, a paz, minha querida, tudo bom? Glória a Deus. Vamos chegando. E eu quero hoje ler para vocês um texto que está em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, a pesca maravilhosa. Tá bom, minha gente? Queria que vocês já dessem um retorno. O áudio está chegando bem para vocês, a imagem está chegando bem para vocês. Então já me deem um retorno aí sobre as nossas condições de transmissão, para que a gente possa estar aqui transmitindo com qualidade essa live, fazendo essa live com qualidade. Tá bom, minha gente? Vocês que já chegaram aí, que já estão acomodados nesse nosso ambiente virtual, você já pode abrir aí a palavra em Lucas capítulo de número 5. Lucas capítulo 5. Pesca maravilhosa. Quero ler com vocês hoje aqui em Lucas 5. Quero já pedir de vocês um retorno de como que está o nosso áudio, como é que está a nossa imagem aí, está chegando tudo ok para vocês? Dá esse retorno para mim, por favor, tá bom, minha gente? Para que a gente possa seguir, para que a gente possa iniciar a nossa live. Eu vou colocar aqui o texto para que todos possam saber. Vou colocar aqui o texto. Ah, tudo ok, né? Legal, a galera tá me dando um retorno aí que tá tudo ok, que bom que a transmissão tá ok, ó. Tô colocando aqui o texto para vocês, para quem for chegando depois, Lucas capítulo 5, tá? Lucas capítulo 5. Que bom que tá chegando legal para vocês, a imagem, o áudio, muito bom. Paz do Senhor e boa noite para todos vocês, minha gente. Enquanto vocês aí se organizam, peguem a palavra, compartilhem o link com alguém que você queira também compartilhar essa mensagem, nós vamos agora ouvir um louvor, só para dar tempo da gente abrir o coração, abrir a palavra. E você que foi chegando aí no decorrer da nossa transmissão, o texto está aí, Lucas capítulo 5, você pode já abrir no texto de Lucas 5, que depois desse louvor nós teremos a leitura da palavra e nós vamos falar um pouco sobre esse texto, tá bom, minha gente? Então vamos aí com um louvor abençoado. Vamos ouvir um louvor aqui. Desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya. 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 Aleluya.
hambriento hoy tiene de comer y hoy donaron a una iglesia una fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna. Aleluya, 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 aleluya. No gobierne la corrupción, sino lo bueno y lo mejor del alma pura. Porque Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar que acaben con tanta furia. É isso aí, minha gente. Voltando aqui, depois desse louvor abençoado, estamos voltando aqui para lermos a palavra de Jesus. São todos muito bem-vindos. Paz de Jesus para todos vocês. Paz do Senhor para todos vocês. São todos muito bem-vindos. Nós vamos ler agora em Lucas capítulo de número 5. Lucas capítulo de número 5. Nós vamos ler sobre a pesca maravilhosa, minha gente. Sobre a pesca maravilhosa. E nós vamos ver como Jesus ele nos visita nos nossos dias de fracassos. Todos nós temos os nossos dias de fracassos. Todos nós temos os nossos dias maus. Todos nós temos aquele dia em que a gente termina a nossa jornada com o nosso coração abatido, desanimado. Às vezes alguma coisa que não deu certo, às vezes foi um dia pesado de trabalho, às vezes foi uma rotina pesada na casa, no lar, com filhos, com todos os afazeres, as demandas do nosso dia a dia. Às vezes foi aquela situação que por algum motivo não foi à frente, não deu certo. São sentimentos que às vezes nos abatem. Às vezes tem dia que a gente não termina bem a nossa jornada. Tem dia que a gente termina a nossa jornada com aquela sensação de fracasso, de derrota, de abatimento, de falta de realização, de falta de significado para a própria vida, para a própria existência. Mas graças a Deus que o Senhor, que Jesus, Ele visita-nos também nos nossos dias de fracassos. Jesus apenas não está conosco nos dias das nossas conquistas, nos dias das nossas vitórias, nos dias das nossas celebrações, no dia que a gente está com o espírito efusiante, com o espírito cheio de louvor, cheio de graça, cheio de gratidão, a gente está com o nosso ânimo renovado, mas sobretudo naqueles dias em que a gente não tem muito louvor, que o nosso coração está quieto, os nossos lábios estão cerrados,
Naqueles dias onde as coisas não dão certo, quando o dia não dá certo, quando a jornada não dá certo. Louvado seja o Senhor, porque nesses dias o Senhor também nos visita com a sua consolação e nos visita nos encorajando a nós prosseguirmos. Nós vamos ler um texto agora, que está em Lucas 5, fala da pesca maravilhosa, e trata desse cenário, um momento em que os discípulos, e sobretudo Pedro, que na verdade não eram ainda discípulos de Jesus, mas tiveram ali o seu primeiro contato com Jesus, ou os seus primeiros contatos com Jesus, tiveram um dia de fracasso, um dia de derrota, um dia de frustração, um dia de baixa autoestima, um dia em que a vida tinha perdido o seu significado. E a gente vai ver o Senhor visitando ele naquele momento ali, e o Senhor o encorajando para que ele tentasse novamente, para que ele seguisse. Talvez alguns de nós chegamos nessa noite aqui nesse ambiente virtual, nessa nossa congregação virtual, carregando esse sentimento. Se eu fosse perguntar para vocês como é que foi o seu dia hoje, como é que foi o seu final de semana, a sua semana, talvez alguns de nós teríamos coisas muito boas para relatar, mas talvez alguns diriam: a semana não foi fácil, foi difícil, foi cansativa, foi exaustiva, foi pesada, algumas coisas não saíram do jeito que eu imaginava, as coisas não ocorreram bem. Talvez alguns de nós poderíamos dar esse testemunho. E talvez alguns de nós estaremos com o mesmo espírito de Pedro aqui, uma sensação de que a jornada não terminou bem. Então eu quero ler para vocês aqui em Lucas 5, e quero deixar esse pensamento com você, para que, ainda que você não esteja vivendo esses dias, mas pode ser que em algum momento da sua caminhada você tenha dias como este, dias escuros, dias em que parece que a vida não tem muito significado, dias em que parece que a existência perdeu o brilho, perdeu a alegria, perdeu o sabor. São justamente nesses dias aqui que nós precisamos desse encorajamento da palavra de Deus, da palavra criadora de Deus. Então eu quero ler para vocês em Lucas capítulo 5, tá bom? Vou ler para vocês aqui todo esse cenário, todo esse ambiente que o Pedro estava vivendo ali, que era um ambiente que apontava para uma sensação de fracasso e de derrota e de falta de significado. Eu vou ler para vocês, está assim, em Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Eles estavam ali lavando as suas ferramentas de trabalho. Meus queridos, não é fácil quando a gente se dedica, quando a gente empenha esforço. E todos nós que fazemos isso queremos a contrapartida disso, queremos o retorno. Não há ninguém que estude 5 anos numa faculdade, que faça pós-graduação, que faça mestrado, que não queira colher os resultados desse esforço. Não há ninguém que se prepare tecnicamente, que se capacite por uma determinada função, por uma determinada execução de alguma tarefa, que não quer a contrapartida disto, que não quer o resultado daquilo ali. Todos nós nos preparamos para ter a contrapartida. A gente trabalha para no final do nosso trabalho a gente ter a nossa recompensa. Agora, como é ruim quando a gente empreende esforço, a gente se dedica e às vezes você não consegue colher o fruto daquilo ali. É aquela pessoa que fez faculdade, que estudou tanto, encontra o mercado de trabalho fechado, encontra o mercado de trabalho com as portas fechadas e bate num lugar e volta e vai até outro lugar e volta, entrega currículo aqui, entrega currículo ali, faz contato com um, com o outro e parece que as coisas não dão certo. O indivíduo olha todo o tempo que gastou pagando universidade, ou ainda que tenha estudado em universidade pública, mas há um custo para chegar até lá, de condução, de alimentação, de manutenção. E é muito frustrante quando a gente não consegue ver os resultados daquele nosso esforço.
Alguém que se preparou tanto no mercado do trabalho e às vezes está encontrando dificuldade em ter a contrapartida daquilo ali. Eu estou tratando disso em apenas uma dimensão, que seria na dimensão do trabalho, mas isso se aplica em outras dimensões. Quando se dedica tempo e afeto emocional a alguém que não te dá a mesma contrapartida, que não é recíproco com você, e aí a gente poderia ficar aplicando em todas as dimensões da nossa vida, como que a gente espera colher os frutos e os resultados da nossa dedicação e do nosso empenho. Esposa dedicada quer colher os frutos do marido que recebe essa dedicação. O marido responsável e cumpridor dos seus deveres, ele quer receber a contrapartida da sua esposa mediante a sua responsabilidade como chefe e patrocinador da casa. E por aí vai, minha gente. Eu poderia ficar aqui fazendo elucubrações e aplicações em todas as dimensões da nossa vida. O fato é que eles aqui trabalharam a noite inteirinha, trabalharam arduamente, lançaram a rede, e lança, e puxa a rede, e lança, e puxa a rede. A gente sabe que é um trabalho braçal, é um trabalho cansativo, é um trabalho exaustivo, e vai, e volta, e vai, e volta. E o texto vai nos dizer que chega de manhã, eles não pegam nada, estão ali lavando as suas redes. E eu fico imaginando o sentimento que estava no coração daqueles discípulos ali, lavando as suas redes, lavando a sua ferramenta de trabalho, sem ter nenhuma contrapartida. Ter trabalhado a noite inteira sem ter sucesso algum. E aí nessa hora começa a bater um sentimento de fracasso em nós, um sentimento de baixa autoestima, um sentimento de que a gente não deu certo, um sentimento de que as coisas que a gente fez não deram certo, que os caminhos que nós trilhamos não foram os melhores caminhos, as melhores escolhas, e a gente começa a ficar abatido, desanimado, sem força para seguir. E eles estão ali lavando as suas redes com esse sentimento, um sentimento de fracasso, um sentimento que aquela jornada não tinha terminado bem, aquela jornada tinha terminado de forma dramática e caótica. Aí o texto prossegue dizendo o seguinte, que Jesus vê eles lavando as redes, aí no verso de número 3, aqui em Lucas 5, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, é o Pedro aqui no caso, né? O Simão, que é o Pedro, Jesus entrou no barco dele e fez o barco de Simão o seu púlpito. O barco de Simão virou o púlpito de Jesus ali. Ele afasta um pouquinho no barco para que ele pudesse ser visto e se comunicasse melhor com as multidões que estavam ali ouvindo Jesus falar. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, ou seja, Jesus acaba de ministrar as multidões, e aqui tem uma lição extraordinária, porque Jesus não é o Jesus das multidões, ele é o meu Jesus, ele é o teu Jesus, ele é o nosso Senhor. O Senhor é o meu pastor, pronome pessoal, ele é meu, ele é seu. Ele não nos enxerga como multidão. Conquanto ele tenha falado às multidões e pregado às multidões, ele não tinha perdido Pedro de vista. Quando ele chegar ali, ele tinha visto Pedro carregado de frustração, de decepção, de desânimo, lavando as suas redes. E quando ele termina de falar com as multidões, ele vai até o Pedro e fala ao Pedro. Assim como ele fala a mim hoje, assim como ele fala a você hoje. Talvez alguns de nós que chegamos no final deste dia, dessa jornada, e chegamos lavando as nossas redes, lavando as nossas ferramentas de trabalho, sem ter tido êxito, sem ter tido sucesso. Talvez eu esteja falando com pessoas que hoje enviou currículos, ou foi atrás de trabalho, ou foi resolver alguma coisa e não teve sucesso, e chegou no final deste dia lavando as suas redes. E aí Jesus chega para mim, chega para você, como ele chegou para o Pedro. Ele não fala só às multidões, ele fala a cada um individualmente. Quando acabou de falar, disse a Pedro, ele foi até o Pedro e disse ao Pedro, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. O que Jesus está dizendo para o Pedro? Pedro,
Vai ter dia que é assim mesmo. A gente tem dia que é assim mesmo. Tem dia que não vai dar certo as coisas. Tem dia que as coisas não vão sair como a gente imagina, como a gente espera. Tem dia que às vezes nós seremos subitamente visitados por aquele sentimento de frustração, de falta de significado. Às vezes você já acordou assim, às vezes você vive um dia e você não sabe nem explicar o porquê que de repente uma tristeza sutil invadiu o teu coração, uma falta de significado da tua existência, uma falta de sentido da própria vida. Você começa a falar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que está valendo a pena tudo isso? Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, eu sei que tem dias assim, eu sei que tem dias que você vai trabalhar, mas não vai conseguir êxito, você vai lançar suas redes e não vai vir nada. Mas faz uma coisa, Pedro, não desiste, tente de novo. Não há nada como um dia após o outro. Às vezes a gente tem um dia péssimo e outro dia chega para remir esse dia anterior, trazendo para nós surpresas maravilhosas, trazendo para nós coisas maravilhosas, meus amigos. Às vezes é assim, a vida é assim, nem todos os dias são dias maravilhosos, nem todos os dias são dias de sol, nem todos os dias são dias de realizações. Às vezes existem dias difíceis, dias escuros, dias difíceis. E o Senhor Jesus está dizendo aqui para o Pedro isso. Pedro, não desanima, Pedro, tenta de novo. Você tentou, não deu certo? Tenta de novo, não desanima não, vai lá, lança de novo a tua rede. Tente outra vez, lança de novo a tua rede, não desista. Não desista, não fique parado. Lança de novo, faça-te ao largo. Lança lá no fundo do mar as tuas redes. E o Pedro, que conhecia muito de pesca, Pedro é um homem do mar, um homem acostumado com os horários dos cardumes, acostumado com as marés, acostumado com todo o ambiente ali da praia, do mar. Pedro sabia que, humanamente falando, não tinha peixe ali mesmo. Não tinha, eles passaram a noite inteira. E esse lago que eles estão, o lago de Genezaré, é uma espécie de um lago mesmo, não é uma extensão tão grande. Não é como um mar que a gente tem aqui no nosso país. Não, aquele ali era um lago mesmo. Pedro conhecia como a palma da mão dele. Ele sabia que, de fato, não tinha peixe ali. Naquele momento, não. Mas ele percebe em Jesus alguém que tem autoridade, alguém que sabe o que está falando. Jesus sabe o que diz, minha gente. Você pode guardar isso aí no teu coração. Jesus sabe o que diz. E quando ele nos diz alguma coisa, você pode fazer, porque Jesus sabe o que diz. Jesus não joga a conversa fora. Ele sabe o que diz. E Pedro diz assim no verso de número 5, respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nós trabalhamos toda a noite, e nada apanhamos, mas sob a tua palavra nós vamos lançar a rede. Aqui está o segredo de tudo. A palavra do Senhor deve nos impulsionar independente das circunstâncias. Por mais que as circunstâncias sejam todas adversas, mas se o Senhor nos deu uma palavra, a gente tem que ir mesmo contra as circunstâncias. Mesmo sabendo que não tinha peixe naquele mar. Por quê, minha gente? Porque a palavra de Deus cria circunstâncias. A palavra de Deus cria mundos novos. A palavra de Deus é o Logos criador lá do Gênesis. E Deus disse, haja luz, e houve luz. E nesse momento aqui em Lucas 5, não tinha peixe lá, não tinha mesmo. Mas o mesmo Senhor que lá em Gênesis, no início de tudo, disse haja luz e houve luz, ele disse e haja peixe, e houve peixe. E haja peixe, e houve peixe. E apareceu um cardume, apareceu peixe para tudo quanto é lado, por causa da palavra criadora. Deus traz à existência aquilo que não existe. Se Ele nos manda tentar de novo, se Ele nos manda ir novamente, se Ele nos manda levantar e lançar as nossas redes, vai, porque Ele é que vai alterar as circunstâncias, Ele é que vai criar mundos novos, Ele é que vai criar aquilo que não tinha, aquilo que não existia. Ele é que vai dizer, haja peixe, e houve peixe. O Pedro sabia que não tinha nada, mas ele diz, por causa da tua palavra criadora, minha gente. Palavra lá do Gênesis, o verbo
Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Deus foi falando e as coisas foram passando a existir, a tomar forma. Foram se concretizando, elas foram aparecendo. E haja luz, e houve luz, e haja firmamento, e houve firmamento, e haja dia, e houve dia. É a palavra criadora de Deus que vai criando circunstâncias para cada um de nós. Nos nossos piores dias, nos nossos dias mais escuros, nos nossos dias de fracasso, ele diz para nós nos levantarmos e para a gente lançar de novo a nossa rede, crendo na sua palavra. Pedro disse: eu sou pescador, eu conheço todas as circunstâncias, sei que ali não tem peixe, mas porque é o Senhor que está falando, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Sobre a tua palavra eu vou tentar de novo. Sobre a tua palavra eu vou me levantar e vou caminhar novamente. Sobre a tua palavra. E o texto diz que, fazendo isso, verso de número 6 aqui de Lucas 5, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Onde estavam esses peixes, minha gente? O texto diz que eles pegaram tanto peixe, que as redes não estavam suportando, e eles tiveram que chamar amigos, chamar outros barcos para estar com eles. O verso de número 7 diz que eles começaram a fazer sinal: olha, pessoal, nos ajudem aqui, ó, vem aqui nos dar uma força, porque os nossos barcos não estão suportando tantos peixes, nos ajudem. E o verso 7 diz que o pessoal foi lá ajudar ele. Agora eu te pergunto, você acha que esses peixes estavam ali? Pedro a noite inteira não pegou um. É óbvio que esses peixes não estavam ali. Essa quantidade é óbvio que não. O Senhor fez aparecer aqueles peixes ali pelo poder da sua palavra. Creia na palavra de Jesus. Creia na palavra de Jesus. Jesus falou que a palavra dele tem poder. Ele vela para cumprir a sua palavra. Creia na palavra de Jesus, porque você vai se surpreender. Ele é o Deus que transforma as nossas derrotas em grandes vitórias, transforma as nossas frustrações em grandes momentos de abundância. Aqueles que estavam lavando a rede sem ter um peixinho para levar para casa, agora tinham para partilhar, chamaram amigos, chamaram barcos amigos, de tão abundância que eles foram visitados. Esse é o nosso Deus. Quando Pedro viu isso, ele ficou doido. Ele falou: não, quem está diante de mim só pode ser Deus. Afasta de mim porque eu sou pecador. Ficou constrangido diante da santidade e da grandeza daquele que estava diante dele. E o Senhor vai e o chama para um projeto excelente. Falou: Pedro, você não viu nada ainda, Pedro. Você vai pescar homens. Você vai pescar muito mais do que peixe. Você vai ser pescador de homens. Eu vou fazer isso através da sua vida. Minha gente, essa palavra desafiadora e encorajadora que eu queria deixar com você nessa noite. Talvez você que em alguma área da sua vida, em alguma dimensão da sua vida, você tem experimentado derrotas, tem lavado as redes dia após dia, sem conseguir colher os frutos daquilo ali. Mas eu quero te desafiar a você tentar mais uma vez, a você se levantar e crer na palavra poderosa de Jesus, que nos manda tentar mais uma vez, que nos manda seguir adiante, que nos manda não desistir. Eu queria te desafiar a isso e te dizer que Jesus, Ele conhece os nossos dias de fracassos, Ele conhece os nossos dias de desânimo, e Ele vem ao nosso encontro nesses dias. Naquele dia em que Pedro nem sabia que Jesus estaria ali. Eles se prepararam, foram pescar, levaram todas as suas ferramentas, todos os seus aparatos, na expectativa de terem uma grande pesca. Eles não sabiam o que ia acontecer. Eles não sabiam que pela manhã eles estariam lavando as redes sem ter um peixinho sequer, sem ter uma provisão sequer. Eles não sabiam. Mas Jesus sabia que aquele dia seria um dia difícil para o Pedro, que aquele dia seria um dia marcado pela frustração, pelo sentimento de derrota, de desânimo. E Ele vai lá naquele lugar, Ele vai lá naquela praia, Ele nos visita na praia do nosso desânimo.
Ele vai lá naquela praia e ele desafia, ele exorta, ele ergue, ele levanta o Pedro de novo. Ele está fazendo isso conosco aqui nessa noite, dizendo: tente outra vez. Deus é o Deus que pode mudar toda a história. Deus é o Deus que pode dar um fim novo para essa história que aparentemente parece ser uma história de derrota. Creia nessa palavra. É o que eu profetizo nessa noite sobre todos nós. Que a palavra do Senhor venha a nós nessa noite. Que a palavra poderosa de Jesus venha a nós, nos erguendo, nos levantando, nos dando ânimo, nos dando o poder do Espírito para seguirmos adiante, crendo no Senhor. Em nome de Jesus, é o que eu desejo para a sua vida. E quero nesta hora encerrar esta live com um louvor para o teu coração. E que o Senhor te abençoe, e que o Senhor te guarde, que o Senhor te anime, te levante, te erga. Que o Senhor te conceda poder do Espírito Santo. Então nós vamos ouvir agora um louvor, encerrando esse nosso encontro. E que o Senhor te abençoe. Beijo no coração de todos vocês. Graça e paz da parte de Jesus para todos vocês. Louvado seja o Senhor. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You say, the name of Jesus Christ. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you